Como podemos chegar até Deus? Quais são os passos primeiros que nos levam na direção desse caminho? Por onde é que eu devo começar? Será algum passo simples, que seja firme e que me coloque na direção correta dos planos do Senhor? No programa Está Escrito, nós vamos entender que passos simples eu e você podemos dar na direção de Deus e da sua vontade. Fica comigo porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Estamos começando aqui mais uma vez, o programa Está Escrito, nessa parceria com você. Obrigado porque sempre você nos acompanha aqui, sempre você está aqui ligadinho. Eu recebo às vezes muitos recados aí pelas redes sociais, nas igrejas por onde eu passo, agradecendo o nosso programa, agradecendo o que a TV Novo Tempo tem feito. Então, um abraço aí para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E porque você faz da Novo Tempo a sua companhia. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa. Se você está assistindo até a reprise do nosso programa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Como a gente tem falado sobre o assunto da vontade de Deus, eu queria que você pedisse agora, se é que você ainda não pediu, a sua revista Esperança, Deus Me Ouve. Através da oração, você vai descobrir coisas extraordinárias que Deus tem reservado para a sua vida. Se você ainda não sabe usar a oração como uma disciplina espiritual para o seu crescimento, você precisa pedir agora mesmo essa revista, Deus Me Ouve. São 8 temas aqui extraordinários para te ajudar você a entender a função do Espírito Santo na oração, a fé, como é que acontece esse processo, a perseverança. Você tem coisa boa aqui para você estudar, crescer e colocar em prática na sua vida. Mas, para você pedir, é bem simples. O pessoal aqui, meu diretor, o Nacho, está colocando para você ver como pedir a revista Deus Me Ouve. Você vai entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Quando você clica lá, você digita lá, você cai nesse site, você vai procurar primeiramente o estudo, a revista, você pode achar aqui, olha, essa é a revista, você clica no botãozinho azul, quando você clica, você recebe 2 opções diferentes, para receber em PDF, por e-mail e receber pelo correio no endereço que você apontar. Só quero lembrar você que todos os dados que estão aqui, eles são protegidos pela Lei de Proteção Geral de Dados, tá bem? Então nós não vamos expor você, é seguro, pode pedir. Nós precisamos disso primeiro para enviar aonde você está solicitando e também quando você terminar o seu curso e devolver para nós aqui as respostas, nós enviamos para você o seu certificado de conclusão desse curso, especialmente aqui Deus Me Ouve. E antes da gente entrar aqui no tema, eu quero agradecer você que é Anjo da Esperança. Obrigado, viu? A nossa parceria aqui, ela é antiga, você que nos faz aqui continuar alcançando milhares de pessoas. Obrigado pela sua doação. Se você ainda não é anjo, liga agora para a gente aqui. O telefone é o 0 operadora 12 21 27 30 30. Você vai ter as suas dúvidas tiradas para que você também faça essa parceria com a Novo Tempo e ajude a espalhar a esperança através da TV, da rádio e também da internet. Vamos falar um pouquinho sobre vontade de Deus de novo. Como é que nós podemos chegar até Deus? Quais são os primeiros passos que nos colocam nesse caminho? Para muita gente, é difícil você imaginar essa jornada, porque é complicado você saber o que você precisa fazer primeiro. Por onde eu tenho que começar? Veja, um caminho até Deus é uma jornada pessoal. E essa jornada pessoal, ela é feita de questionamentos. Você já deve ter lido ou até mesmo ouvido falar do livro Alice no País das Maravilhas. É um clássico, né? Depois que Alice segue um coelho branco, ela cai no buraco da toca e ela é transportada para um lugar fantástico, que é um povoado cheio de criaturas que são peculiares. Quando ela está ali perdida no País das Maravilhas,
Alice chega até uma bifurcação na estrada e ela fica então em pânico, porque ela não sabe exatamente o que fazer, para onde ir. E é nesse momento que ela vê um gato que está olhando para ela de cima de um galho da árvore. Ela então pergunta para o gato: escuta, mas que caminho eu tenho que seguir? O gato disse para ela: mas isso depende. E Alice pergunta para ele: mas depende do quê? O gato responde: depende do seu destino. Para onde é que você quer ir? Ela então responde ao gato dizendo: olha, eu não sei. Então o gato sorri para ela e diz: então não importa que caminho você seguirá. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Veja, o caminho até Deus, ele pode parecer longo, ele pode parecer sinuoso, ele pode até parecer invisível quando a gente está observando através de um nevoeiro, de um linguajar que é religioso e vago. Olha, você precisa conhecer a vontade de Deus, você precisa seguir os seus planos, você precisa ser fiel. Veja, essas são expectativas que não vão ajudar você a tomar, assim, claramente a sua decisão ao lado da vontade de Deus. Mas aí, como é que eu posso chegar a Deus? Como é que isso acontece? A maior parte das pessoas sente uma certa atração para as coisas espirituais. Nós temos, às vezes, uma sensação de que a vida fica incompleta se a gente não tem um relacionamento com o nosso Criador. Mas ele pode parecer longe. E até mesmo o caminho que leva a ele, um caminho de intimidade, pode parecer estranho. Mas tem alguns passos simples, que são firmes e são fáceis, que a gente pode dar para começar a caminhar. Que caminhos são esses? Eu queria mostrar para você hoje pelo menos 2 passos que vão ajudar você a chegar mais perto de Deus e ter uma vida nova. Mas para você compreender esse processo de busca, é necessário a gente não usar que nenhum linguajar religioso ou não reduzir esse caminho, essa jornada para Deus a esses 2 passos que são específicos. É claro que essa busca ela não se resume a só essas 2 coisas, essas 2 perspectivas. Há outros passos, muitos outros que são envolvidos, mas essas 2 coisas, elas podem ser as sugestões de que você precisa hoje para começar a sair do seu marasmo espiritual. Elas são essenciais. Então, vamos começar? Vamos lá? Eu quero que você vá à Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu quero ler com você o verso 3, primeiramente. Diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, primeira coisa que a gente precisa entender é que essa jornada com Deus é uma jornada de humildade. Nós vamos ter que voltar agora ao tempo que Jesus está fazendo esse sermão, chamado o Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5. E a gente precisa relembrar que ele estava ali, perto do Mar da Galileia. Ele está falando àquelas pessoas, que são pescadores, pessoas simples, são mercadores, são fazendeiros, tentando explicar para esse tipo de gente o que é o reino de Deus e como é que você pode entrar no reino de Deus. E aqui ele está oferecendo algumas informações que são importantes para pessoas que não têm nenhum conhecimento adequado ou até mesmo profundo sobre como se aproximar de Deus. Essas são as suas primeiras palavras. E ele diz aqui em Mateus 5,3, bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que as pessoas que estavam ouvindo a Jesus, elas haviam pensado ao longo da sua vida? Elas achavam que os ricos possuíam um lugar especial junto a Deus. Elas não estavam preparadas para encarar a pobreza como que se fosse qualquer tipo de bênção, porque eles eram pobres e achavam que aquilo era uma maldição. Veja, os homens não mudaram muito ainda hoje, não é verdade? Mas se Jesus estava se referindo a um tipo muito especial de pobreza aqui, que não é qualquer pobreza, mas é uma pobreza que nos ajuda a compreender como chegar mais perto de Deus. Que pobreza é essa? É a pobreza de espírito. Veja, lá na Galileia, da época de Jesus, os que eram materialmente pobres, eles frequentemente tinham que mendigar.
porque a pobreza levava consigo essa estigma de que a pessoa ela era socialmente relegada a uma vida de miséria. Bom, se você for comparar, por analogia, nós encaramos a pobreza espiritual como sendo um sentido de dependência espiritual, como se fosse uma limitação do nosso espírito, que se resume em humildade. Aqui o termo humildade de espírito, ele está sendo contrastado com a ideia de orgulho, o orgulho espiritual. O que Jesus estava querendo dizer é que o reino dos céus, ele pertence especialmente àqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual. Não fica melhor assim? Aqueles que chegam a Deus sem apresentar nenhum direito, sem mostrar alguma credencial, mas eles se aproximam apenas como se fossem pedintes, como se estivessem buscando graça, suplicando por isso. A primeira bem-aventurança de Cristo, ela vai atingir o problema central do homem. Que problema é esse? É o orgulho, pecado do colarinho branco. Veja, o orgulho ele pode ser uma barreira incrível entre Deus e nós. Os orgulhosos, eles são cegos para suas necessidades espirituais. Tem uma história interessante que ilustra bem isso. Algum tempo atrás, um casal de idosos foi procurar o presidente de uma universidade bastante conhecida. E o presidente notou, através das roupas, observando aquele casal, que eles não eram sofisticados. Enquanto eles estavam aguardando no escritório, ele começou a ler uma carta para demonstrar o quão ocupado ele estava. Ele estava, na verdade, cansado de ficar gastando tempo com pessoas que ficavam pedindo para ele favores. Depois de um tempo, ele levantou a cabeça, os olhos e olhou para ele. Bem, então o que é que vocês desejam mesmo? Vocês falem depressa, porque o meu tempo assim ele é extremamente limitado. O homem que estava ali ouvindo, ele se levantou, cumprimentou o diretor assim, com bastante cortesia, uma voz muito agradável, e disse: olha, o senhor me desculpe eu te interromper, já que o senhor está tão ocupado, então eu acho melhor não tomar o seu tempo. Ele e a sua esposa saíram silenciosamente e foram embora. O que aquele homem não sabia, ele pensou assim naquela hora: ainda bem, né? Eu estou cheio de coisa para fazer, eu posso voltar agora para trabalhar. Mas o que ele não sabia era que aquele casal visitante, aquele homem especificamente, era um dos homens mais ricos do oeste dos Estados Unidos. E sabe por que ele estava lá? Ele havia ido à procura do presidente para dar para aquele homem milhões de dólares para a sua universidade. Mas o executivo de Harvard, preso na sua autoimportância, ele não conseguia se ver necessitando nada daquelas pessoas. Ele falou assim: o que eles têm para me dar? Eles não vão me dar nada, eles vão me pedir. Certamente o orgulho dele custou muito caro, não é verdade? Tem pessoas que são autossuficientes, que elas não se imaginam precisando de qualquer coisa de Deus. É o seu caso? Interessante é que esse orgulho, ele tem sempre um preço muito alto para se pagar. Porque o reino de Deus, ele está com as portas abertas para aqueles que são humildes de espírito. O preço mais alto que alguém paga é ficar fora do reino de Deus, quando é orgulhoso. Veja, depois de uma vida de muito tempo de trabalho terapêutico, o psicólogo Carl Jung, ele observou o seguinte: que as pessoas elas fazem qualquer coisa, não importa quão absurda ela possa ser, para evitar se deparar com a sua própria alma. O orgulho, ele é um disfarce, dá para você entender? Para aqueles que não podem olhar para si mesmos com maior atenção. Como é difícil para a gente encarar aqui o vazio que existe. Mas os humildes de espírito, eles estão dispostos a conhecer suas deficiências espirituais. Eles estão dispostos a encarar a sua necessidade de Deus. A humildade não é uma questão de tentar se convencer de que os seus talentos são de segunda classe, de que a sua personalidade ela é menos importante, ou ela é detestável, ou ela é insignificante. Deus não está querendo esse tipo de humilhação artificial.
Só existe um meio de você se tornar verdadeiramente humilde de espírito. E esse é o primeiro passo. A gente precisa observar com bastante atenção a excelência do nosso Pai Celestial. Philip Brooks foi um grande ministro do Oriente, ele explicou o seguinte, que o verdadeiro meio de você ser humilde não é curvar-se até que você fique menor do que é, mas é ficar de pé com a sua real estatura diante de uma natureza que é maior, que lhe mostrará qual é a sua real pequenez e qual é a verdadeira grandeza. Veja, a nossa humildade, ela sempre é fruto de um espanto quando a gente observa quão grande, quão vasta é a misericórdia de Deus. A sua bondade, como ela é ilimitada. É nesse contexto que a gente pergunta, como é que pode alguém tão perfeito como é continuar a amar pecadores insignificantes que são indiferentes? Os humildes de espírito, eles enxergam a grandeza de Deus. Eles admitem verdadeiramente a sua necessidade. Eles entendem que as expectativas de Deus são justas, que a sua lei é justa, que os homens devem ser íntegros. Então eles começam a esconder a sua inadequação, a sua deficiência nas fontes infinitas de Deus. Eles dizem o que João Batista confidenciou, importa que ele cresça e que eu diminua. Jesus é o grande exemplo de que nós podemos ser humildes. Mas veja só, nós nos tornamos humildes de espírito não através de um processo de mortificação pesado, de rebaixamento. Nós nos tornamos humildes quando nós olhamos cada vez mais firmemente para Deus. É assim que nós somos atraídos em direção à sua vida eterna. Quando nós olhamos para Deus, sim, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é olhar. Mas nós temos que ser aqui um pouquinho mais específicos. Veja, eu sugiro que, ao olhar, a gente focalize a nossa atenção naquele que dá o melhor retrato da humildade de espírito, que é Jesus Cristo. A sua vida é o espetáculo que realmente fascina. Quando a gente olha para Jesus, no Filho de Deus, se despindo do divino, o esplendor, a glória, e tomando a forma de um servo, veja, ele viveu aqui na terra numa total confiança do seu Pai Celestial e assim ele me ensinou o que eu preciso fazer. Jesus negou todos os privilégios que ele poderia ter tido sendo um rabino popular, sem status, ele não tinha credenciais, ele se identificou com os pobres e serviu às suas necessidades. É fácil você ser atraído por uma pessoa como essa, não é verdade? Quando a gente olha intensamente para ele, a nossa capa de orgulho, ela escorrega. A nossa pretensão, ela cai no chão e nós começamos a sentir como é espantoso a bondade dos humildes de espírito quando eles estão conectados com Deus. Como isso é espantoso. E agora nós estamos prontos para o segundo passo na nossa caminhada até o Senhor. Veja, e esse segundo passo, ele está ligado ao primeiro passo. E ele também é resultado de a gente olhar para Deus. E que segundo passo é esse? O caminho com Deus é uma jornada sentimental. Depois de abençoar os humildes de espírito, no seu Sermão da Montanha, Jesus agora proferiu a sua segunda bem-aventurança, que é encontrada em Mateus capítulo 5, o verso 4. Olha o que diz o texto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pois é, poucas pessoas têm condição de ver as lágrimas como um dom do céu, não é mesmo? É difícil a gente analisar dentro dessa perspectiva. A tristeza é algo que nós ficamos alegres em evitar. Mas em que sentido, então, chorar é uma bênção? Não é qualquer tristeza, mas é uma tristeza específica, uma tristeza pelo pecado. Eu acredito aqui que as palavras de Jesus Cristo, elas estavam se referindo à tristeza que nós temos quando a gente olha o pecado. Nessa segunda bem-aventurança, ele está tratando de um outro problema, que é básico, que é a nossa insensibilidade ao pecado da nossa vida.
O problema é que quanto mais familiar o pecado se torna para nós, menos nós enxergamos o seu verdadeiro caráter. Nós nos tornamos, às vezes, calejados e fazemos apenas remendos de tentativa de acharmos uma saída para esses hábitos que são ruins. Nós criamos desculpas, como, bom, afinal de contas, eu sou humano, né? Ou, tem muita gente que faz isso daí e faz até muito pior. Veja, é muito mais confortável você atenuar imperfeições do que você se entristecer com elas. Quem é que deseja encarar os seus defeitos? Fala a verdade. Os fariseus, eles não queriam fazer isso. Eles tinham um bom negócio no seu sistema religioso, lá no templo, ganhando muito dinheiro com os animais que eram vendidos para os sacrifícios. Mas foi aí que Jesus estragou tudo. Ele exigiu que o templo fosse, antes de tudo, uma casa de oração. Ele retirou os sacerdotes, ele retirou os mercadores do santuário e ele então, recuperando a sua compostura, os fariseus voltaram para Cristo com uma pergunta e em João capítulo 2, verso 18, eles dizem: que sinal você nos mostra para fazer isso que você está fazendo? Eles queriam distrair a atenção das suas práticas que eram corruptas para as credenciais que Cristo estava apresentando. Ele estava reformando a forma de se entender o relacionamento com Deus, a religião. Você já se pegou usando uma desculpa, um artifício? É muito comum a gente abalar a convicção, querendo abrir e atingir aqueles nossos erros bem de longe. Nós não queremos concentrar no nosso problema, no nosso egoísmo, na nossa vaidade. Nós não queremos uma saudação que seja superficial, mas nós não queremos, às vezes, derramar as lágrimas do arrependimento. Os judeus que ouviam os apóstolos ali no Pentecostes, eles não estavam interessados em se entristecerem também. Eles só se juntaram porque aqueles homens pareciam estar falando em várias línguas ao mesmo tempo e alguns que estavam ali assistindo aquela cena pensavam que eles estavam bêbados. Mas foi então que Pedro começou a pregar. E ele falou sobre as profecias que acabavam de ser cumpridas com Jesus Cristo. Ele descreveu a ressurreição de Jesus como sendo uma testemunha ocular. E então, com uma voz forte, ele disse: olha, esteja absolutamente certo a casa de Israel de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e o fez Cristo. O que ele estava querendo dizer com isso? Que nós precisamos ter tristeza pelo nosso envolvimento, às vezes tão banal, com o sacrifício de Cristo. Aqueles que o ouviram Pedro fazendo esse discurso, eles foram pegos de surpresa. De repente eles viram o papel que eles haviam feito lá no drama da cruz e eles perceberam que nas mãos deles estava o sangue de Cristo. Então eles clamaram angustiados: irmãos, o que a gente tem que fazer? Naquele dia, muitos deles se arrependeram e se juntaram ao movimento cristão. As palavras de Pedro, elas mostraram a verdadeira razão para a tristeza. Eles agora foram tomados de arrependimento e de tristeza. Veja, nós não somos apenas uma plateia inocente diante da cena da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele teve que morrer pelos nossos pecados. Nós estamos envolvidos. As nossas mãos, elas mesmas, têm o sangue de Cristo. Quando a gente dá conta de como o pecado fere a Deus, nós então sentimos uma verdadeira tristeza pelo pecado. Ele agora passa a ser na nossa vida algo diferente. Ele não é mais alguma coisa assim abstrata. Nós entendemos que o pecado, ele sempre vai ser uma infidelidade minha para com Deus ou para com as pessoas. Nós entendemos que o pecado magoa Deus, que ele magoa as pessoas, magoa os seus filhos. É somente quando a gente entende a cruz que nós podemos nos tornar sensíveis ao pecado e até mesmo chorar por causa dos seus efeitos. Quando a gente entende a cruz, ela mostra o alto custo dos nossos erros. Ela derruba completamente as nossas desculpas. O desejo de Cristo, ao absorver os nossos pecados, é atravessar a nossa indiferença.
a sensibilidade que Ele espera que nós tenhamos no coração, ela sempre vai manifestar em nós tristeza pelo pecado. Você nunca vai se satisfazer com ele. Aqueles que choram perderam algumas das suas maiores inibições. Eles agora se abrem diante de Deus. Todos os profetas tinham essa capacidade de se sentir profundamente entristecidos com o pecado que os seus contemporâneos e que eles mesmos às vezes estavam cometendo e que as pessoas às vezes mal notavam. Jeremias chamou a atenção de Israel, teimoso, Israel não arrependido. Lá em Jeremias 3:25 ele diz, olha, aqui está a nossa vergonha, nós estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, nós e os nossos pais, desde a mocidade até o dia de hoje. Aqueles que choram, eles não passam pelo pecado e pelo sofrimento do mundo sem serem tocados pela graça que vem da cruz de Cristo. Eles recusam se mergulhar na culpa com alegria, mas ao mesmo tempo nós devemos lembrar disso, que nos tornar triste é uma virtude que a cruz nos concede. As lágrimas nem sempre são sinal de bênção espiritual. Nós precisamos entender que a tristeza pelo pecado, ela sempre será uma ação de Deus tocando o nosso coração. Nós não viveremos chorando com remorso pelo pecado, mas nós viveremos chorando com uma tristeza profunda. As lágrimas que você derrama hoje, provavelmente, elas assinam na carta da sua vida que você quer mudar, que você quer uma história diferente. Por isso, se tiver que chorar, chore no colo de Cristo. Porque a tristeza, ela opera em nós um profundo arrependimento. Chore no colo de Cristo. Derrame as suas lágrimas, as suas dificuldades, os seus temores naquele que pode não só enxugar suas lágrimas, mas Ele pode mudar o seu coração. Tenha certeza que hoje Deus está ansioso para começar a reescrever a sua história. E isso pode ser feito através das lágrimas, do sofrimento que você sente. Mas chegou o momento da gente colocar o sentimento no lugar certo. Eu queria convidar você a ir a Cristo e colocar no colo de Jesus aquilo que te faz sofrer. Podemos orar? Senhor, se choramos agora, é porque de alguma forma estamos sendo sensibilizados para nos aproximar de Ti. Nós estamos sendo tocados a não viver a sujeira do pecado, mas a clamar pela renovação da cruz. Nos ajuda, Pai, nesse instante a tomar esses 2 passos, para nos chegarmos mais perto de Ti. Precisamos disso, nos considerarmos indignos e nos considerarmos pecadores, para que a Tua graça nos transforme. É no nome de Jesus que nós oramos pelo milagre e renovação completa. Amém, Senhor. Estamos terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.